Boa tarde a todos. Reunião ordinária do dia 29 de outubro de 2024. Solicito o secretário que faça a chamada nominal dos vereadores, conforme prevê no artigo 116, inciso 1º do regimento de terra. Edivaldo Pereira da Silva, presente. Igor Jordão Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Montijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Lacaro. Presente. Luiz Ricardo Oliveira Dias. Presente. Maria Betânia Braz Queiroz. Presente. Lúcio Moreira, ausência justificada. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete de Araújo. Presente. Voldinei Cunha Mendes, diz que daqui a pouco está aqui na reunião. Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura de um versículo bíblico e oração do Pai Nosso, ofertados pelo vereador Genivaldo. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tenha compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Havendo quórum, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Carmo do Paranaíba, declaro aberto esse trabalho às 17h27. Primeira parte do expediente: leitura e aprovação ou rejeição da ata da reunião anterior. Passamos à apreciação da ata da reunião anterior do dia 21/10. Solicito o secretário que faça a leitura da ata apresentada. Plenário dispensa a leitura? Dispensada a leitura, algum vereador pretende fazer retificação da ata? Então, a ata está aprovada por 8 votos a favor e nenhuma rejeição. E será assinada por todos os vereadores que daquela reunião participaram. Tribuna livre não há. Leitura de correspondências tem algum, secretário? Não, senhora presidente. Obrigada. A partir desse momento, passaremos então para a segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas. Solicito o secretário que faça a chamada nominal para a ordem do dia. Edivaldo Pereira da Silva, presente. Igor Jordão Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Montijo. Laura Luiz Oliveira Melo Lacaro. Presente. Luiz Ricardo Oliveira Dias. Presente. Maria Betânia Braz Queiroz. Presente. Lúcio Moreira, ausência justificada. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete de Araújo. E Presente. Voldinei Cunha Mendes. Solicito o secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projetos de leis. Projeto de lei ordinária número 50 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit do orçamento vigente e dá outras providências, para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final. Proposta de emenda número 52 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 2878, de 26 de março de 2024, que dispõe sobre a autorização da doação de um terreno para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, para a construção da sede da 167ª subseção da
da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Carmo do Paranaíba, para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final. Projeto de lei número 53 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação do programa Água Grátis e da outras providências, para apreciação, primeiro, segundo turno e redação final. Projeto de lei ordinário número 39 de 2024, de autoria da vereadora Mayra, que dispõe sobre a declaração de direitos de liberdade econômica prevista na Lei Federal número 3.874, de 20 de setembro de 2019, e a Lei Estadual número 23.959, de 27 de setembro de 2021. Amplia o alcance das garantias fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final. Projeto de lei complementar número 01 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Carmo do Paranaíba e da outras providências, para apreciação em segundo turno e redação final. Projeto de lei complementar número 02 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Carmo do Paranaíba e da outras providências, para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final. Projeto de lei ordinária número 51 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 1869, de 4 de dezembro de 2007, Código de Posturas do município de Carmo do Paranaíba, para adequar ao plano diretor, para apreciação em primeiro e segundo turno e redação final. Somente, presidente. Obrigada. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação da pauta apresentada. O plenário concorda? Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 050 de 2024. O plenário concorda? Com concordância do plenário, coloque a apreciação em primeiro turno de votação, projeto de lei 50 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit no orçamento vigente de outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Elivaldo, Júlio e Rodrigo apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Júlio para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável, presidente. Favorável. Favorável. Obrigada. A discussão e votação limitação aos termos de redação, o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca o projeto de lei 050 de 2024 em primeira discussão. Vou falar o vereador Vaz. Senhora Presidente, só para informar quem nos assiste aí, que na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Financiamento e de Finanças, precisa, de fazer esse convênio e que ele seja melhorado também alguns tipos de serviço da tecnologia de informação e comunicação, para que realmente o setor possa fazer o que está fazendo e melhorar, naquilo que pode ser melhorado. Então há necessidade desses 40 mil para que realmente esse contrato seja feito e que o serviço seja melhorado a nível da administração municipal. Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei 050 de 2024 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto 050 de 2024 aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer, para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação no segundo turno do projeto 050 de 2024. Plenário concorda? Sim. Coloque a apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 050 de 2024.
Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz e Igor Luiz Ricardo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator livre para apreciação do projeto em segundo turno. Favorável. Favorável. Obrigada. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação, nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca o projeto de lei 050 de 2024 em segunda discussão. Coloca o projeto de lei 050 de 2024 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 050 aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração do parecer, para apreciação e votação da redação final desta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei 050 de 2024. O plenário concorda? Sim. Com concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto 050 de 2024 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo PLO pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Sim. Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Elivaldo Múcio e Rodrigo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Júlio, substituindo o vereador Múcio, para apreciação do projeto em turno único. Parecer favorável, presidente. Favorável. Rodrigo? Obrigado. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e o vereador só poderá falar uma vez depois de 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 050 de 2024 aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 052 de 2024. O plenário concorda? Então, coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 052 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 2.878, de 26 de março de 2024, que dispõe sobre a autorização da doação de um terreno para a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, para a construção da sede da 106ª, 7ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, do OAB de Carmo Paranaíba, Minas Gerais. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Júlio, Elivaldo e Rodrigo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Júlio para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Favorável. Obrigada. A discussão e votação limita-se aos termos da redação e o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Coloca o projeto de lei, Presidente. primeiro. É só fazer uma observação que o projeto já veio voltou para a Câmara por um erro material de informação, né? A área que constava no projeto era maior do que a área que se encontra lá. Então, só para relatar, existe, eu acho que na redação final, questão do Dr. Guilherme, deixa eu achar aqui que eu marquei. Vamos lá, na primeira página do projeto, onde fala aí, ó, tem em caixa alta, um terreno urbano distante 44,75 metros da esquina do Governador Valadares. No croquis, eu só estou relatando, porque quer perguntar ao Dr. Guilherme se isso tem interferência. No croquis está com 44,78. E no projeto é 44,75. Há uma diferença de 3 centímetros. Eu quero saber se na redação final isso tem que ser corrigido. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que acompanha aqui na internet. Com relação a essa edificação, o projeto já teve
tijolo de madeira, eu lembro que a gente chegou a olhar ele, tinha um erro, a gente pediu para corrigiu depois através de emenda, aí voltou novamente esse pedido para fazer essa correção. Eu acredito que no documento, muitas vezes, tem, de fato, uma metragem e a hora que o agressor for, ele conferiu e encontrou outra. Tanto que foi feito até o memorial descritivo, foi revisado. Questionei o Peterson, que fez o trabalho, ele falou, isso tem que fazer porque a área que estava no projeto, ela era maior do que a área real lá. Então, esse croquis que ele fez aqui é a área real que consta lá. Aí eu não sei se às vezes é uma diferença tão mínima. E, por mim, eu estou só citando o fato que eu observei aqui. Não, assim, eu acredito que isso é de acordo com o que ele fez, porque Ele está no se médio for diferente, não vai conseguir fazer o registro do cartório depois. Aí na redação final a gente corrige isso? Mas inclusive tem que corrigir. Se tiver essa diferença, tem que através até de. Eu observei isso aí. Se vocês tiverem observado isso também, é um erro mínimo. Assim, é uma coisa até banal, mas pode causar problema lá na frente. Eu conselho então o seguinte: fazer uma emenda agora. Pedir vista e conferir lá embaixo ver se realmente é essa metragem. Se a gente provar aqui e depois no cartório não vai passar. Vamos votar então, senhor. Votar só o primeiro turno, conferir. Pode ser. Para a gente não ter esse trabalho novamente, tem que analisar de novo aqui. Sim, então hoje a gente vota só no primeiro turno. Boa tarde, Ney. Secretário, por favor. Presidente, registrar a presença do Rodrigo. Então, coloco o projeto de lei 052 de 2024 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 052 de 2024 aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer, para apreciação e votação em segundo turno na próxima reunião. Consulto plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 053 de 2024. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 053 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação do programa Água Grátis e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Erivaldo, Júlio e Rodrigo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Júlio para apreciação do projeto em primeiro turno. O Júlio saiu, presidente. Favorável. Parecer favorável. Como tem 2 votos, não vai ser preciso ler. A discussão e votação limita-se aos termos da redação e os vereadores vão poder falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 053 de 2024 em primeira discussão. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Sim, presidente. Palavra do vereador Luiz Ricardo. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos e gostaria até da palavra do Dr. Guilherme juridicamente sobre a questão legal desse projeto. Uma vez, me corrija se eu estiver errado, doutor, artigo 42 ou 44 que enquadra aquele quadrimestre antes e pós as eleições, 42, e ele enquadra em cima desse projeto de lei, porque aqui no artigo 9, né, das disposições finais, as despesas constantes dessa lei serão custeadas com recursos do orçamento vigente, devendo ser assegurado sua continuidade nos orçamentos futuros. Então, diante do artigo 42, eu vejo a inconstitucionalidade, uma vez que o Poder Executivo não pode criar nenhum projeto de lei 4 meses antes, nem 4 meses depois das eleições,
que gere despesa para o próximo mandato. Estou correto, doutor? Analisando o projeto, eu tive a oportunidade de conferir todo, que é um pouco maior, eu nem cheguei a ler. Entendo que ele poderia se enquadrar no artigo 42, mas eu gostaria de um prazo, analisar melhor e assim que analisar ele retornar ao plenário. Senhora Presidente, então gostaria de parecer jurídico, doutor Guilherme, relativo ao projeto. Senhora Presidente, eu posso conceder a informação que às vezes ajuda a decifrar a questão aqui e colocar ele mais em evidência. Esse projeto já existe há mais de 10 anos, então ele não está sendo criado. Então, tem algumas modificações que a Prefeitura viu que tinha que ser feito junto ao cadastro único, mas ele não é criado agora, então já existe há mais de 10 anos. Inclusive em 2013, quando eu trabalhei na Prefeitura, já existia. Então nós vamos pedir o parecer jurídico do doutor Guilherme. Então nós vamos ter que pedir vista, né? Vereador Luiz Ricardo. Consulta plenária para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 039 de 2024. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 039 de 2024, de autoria do vereador Maire, que dispõe sobre a declaração de direitos de liberdade econômica prevista na Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, e as leis estaduais 23.959, de 27 de setembro de 2021. Amplia o alcance das garantias fundamentais à livre iniciativa e ao livre exercício das atividades econômicas. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Enivaldo, Rodrigo, Ednei substituto, Ednei, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator de lei para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável, presidente. Parecer favorável. Favorável. A discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 039 de 2024 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 039 de 2024 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 039 de 2024 aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer de mérito para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulta plenária para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 039 de 2024. Plenário concorda? Coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 039 de 2024. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Luiz Ricardo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Favorável. Obrigada. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 039 de 2024 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 039 de 2024 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 039 de 2024 aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final desta reunião. Consulta plenária para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei 039 de 2024. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 039 de 2024 em apreciação em turno único.
O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa? Sim. Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Júlio, Enivaldo e Rodrigo apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Júlio. Parecer favorável, presidente. Enivaldo? Favorável. Parecer favorável. Obrigado. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Pessoal, só para todos saibam aqui, esse projeto ele foi feito com o objetivo de simplificar o processo burocrático, né, facilitar a criação de novos negócios, a expansão e também transmite uma mensagem muito clara que o município está aberto às novas negociações, né, seja internamente ou externamente. E a gente fazer a adequação das diretrizes enquanto ao desenvolvimento econômico, né, alinhando as diretrizes nacionais, as estaduais e agora municipais. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição de lei originária do projeto 039 de 2024, aprovado por 9 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei complementar número 01 de 2024. O plenário concorda? Sim. Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei complementar 01 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Carmo do Paranaíba e de outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Enivaldo, Rodrigo e Júlio, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelo relator Júlio para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer é favorável, presidente. Favorável. Favorável. Obrigada. A discussão e votação limita-se aos termos da redação e o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei complementar 01 de 2024 em primeira discussão. Senhora presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Ricardo. Primeiramente, eu queria falar o seguinte. Como membro da Comissão de Obras, ainda não extrapolou o prazo para elaboração de parecer, tanto para o projeto 01, para o 02, quanto o 51. E como um está correlacionado com o outro, e esse plano diretor também, eu vejo que ele precisa de uma análise muito mais ampla e muito mais técnica, porque eu vou citar um exemplo. O Peterson, que é engenheiro agressor, veio conversar a respeito desse projeto comigo e falou que já tinha dado uma olhada no plano diretor e que viu que tem uma série de questões, por exemplo, a questão de chacreamento nos perímetros da cidade, uma série de coisas que precisam ser adequadas já dentro do plano diretor. Inclusive, ele me pediu a minha cópia do plano, eu forneci para ele está fazendo uma análise, ele quer fazer uma série de contribuições nesse sentido, né, dessa questão de chacreamento, de novos loteamentos, uma série de contribuições para o projeto. Então, sim, eu vejo que talvez seria o momento da gente chamar outros profissionais, engenheiros civis, engenheiros de meio ambiente, outros profissionais que possam agregar ao nosso trabalho aqui nessa avaliação final do projeto, uma vez que ele foi só avaliado pelos técnicos da UFV e pela população, né? Agora é que ele vai passar pelo crivo da Câmara. Então, veja, uma de extrema necessidade a gente ter mais tempo de análise para o projeto, absorver as ideias externas daqueles que quiserem contribuir, né, com esse projeto de lei, e a gente ver se a gente traria essas emendas para fazer dentro do prazo estipulado,
para que todos os vereadores aqui presentes possam contribuir com as emendas dentro do plano diretor. Agora eu já falo de antemão, eu acho hiper complexo a gente conseguir, nessa legislatura, aprovar definitivamente esse projeto, pela sua complexidade. Então, sim, eu acho que a gente deve debruçar sobre ele, porque ele é de suma importância para o desenvolvimento do município, e vocês são testemunho quanto que eu cobrei desde o primeiro ano da legislatura a necessidade da revisão desse plano diretor, que já vamos para 8 anos que ele está vencido, né? Só após esses 8 anos que a gente tem um novo plano para rever. Então, assim, a gente tem que ver se foi avaliado o plano anterior, se as questões que não foram resolvidas no anterior continuam nesse, quais são as demandas novas e quais são as necessidades para o desenvolvimento econômico sustentável do município que a gente tem que estar adequando. Então, sim, eu como membro da comissão de obras, eu peço vista dos 3 projetos. Do projeto 01-2024, 02-2024 e 51-2024. Somente. Vista deferida para o vereador Luiz Ricardo. Como nós estávamos fazendo com os demais projetos, a gente vai marcar uma reunião antes que ele volte à pauta para tirar dúvidas de todos os vereadores. Acho que é importante fazer essa análise mais profunda assim. Tem. Está com urgência, mas não está com prazo votado ainda. Então, sim. Então, antes que volte à próxima pauta, né, a gente faz essa reunião para dar oportunidade. Mas a urgência é para que ele seja analisado, né, que ele seja aprovado. Né? A gente não é obrigado a aprovar ele. A urgência, ela trata da questão de análise do projeto. O doutor Guilherme está falando, talvez a gente fazer uma forma de audiência pública, né? Eu quero que as audiências públicas, né, tudo, daí fazer dentro da Câmara para nós. Sim, é importante. Vamos audiência. Eu acho que poderia ser ter mais de uma convocação. Talvez na mesma semana fazer umas duas. A participação popular é muito pouca, gente. Sério. E aí tem também outros profissionais, igual você sugeriu, para ficar só em cima de uma comissão, porque afinal de contas eles são muitos também. Tem outros profissionais que quiserem questionar, talvez até alguém do executivo que tem o plano diretor anterior, que a gente analisar eles, para poder ser produtivo. No dia da apresentação, do plano diretor, tinha pouquíssimas pessoas, poucos vereadores, e muito pouca gente no salão. Período eleitoral, né? Eles também. Mas eu acho que a aprovação merece uma análise mais profunda. Não tem. E é muito importante. É muito. E ele é complexo. Levou quanto tempo o vaso foi todo. A minha sugestão, sim, é muito, eu acho, muito mais importante a gente direcionar a força para incluir emendas nele, corrigindo algumas coisas, do que assim, falar assim, nós temos que aprovar ele. Não, seria. Eu acho assim, a opinião pessoal minha, sem politicar. Sim. Não, vamos fazer com que a voz, né, do legislativo prevaleça, mas não principalmente vocês que são empreendedores da área de imóveis, é importantíssimo você estar antenado, alinhado com isso, porque pode ser uma necessidade ou alguma coisa que pode prejudicar no futuro. O pessoal da UFB veio também na apresentação, da conclusão do plano, foi muito importante. E vamos ver se a gente consegue trazer as emendas de sua importância para todos, né? Então, encerramento da reunião. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? O espaço está livre pelo prazo regimental. Presidente. Com a palavra, Rivaldo. Boa noite, presidente. Boa noite para os colegas. A quem nos assiste pelas redes sociais. Nosso amigo Pedro também. Quero só mostrar uma indignação aqui, apesar que é permitido, mas quando eu fiquei sabendo pelo secretário de obras
que uma emenda que eu consegui da deputada Marli Ribeiro não seria colocada na comunidade de Mata de Salgado. Eu fiquei muito triste com essa notícia, né? Hoje mesmo eu estive lá na comunidade e vi a real necessidade de fazer o asfalto novo lá na comunidade, porque está muito, realmente está virando terra de novo, estrada de terra, né? E também a reforma da praça. Então eu fiquei muito indignado com isso, né? Até conversei com o pessoal lá da comunidade para ver se a gente consegue fazer uma reunião, né, com o prefeito, para ver se a gente coloca pelo menos esse recapeamento lá, né? Seria R$400 mil para recapear e R$400 mil para fazer a praça. Então é só uma forma assim de estar contrariado mesmo, né, com essa decisão do prefeito. Só isso, presidente. Mais algum vereador deseja fazer outra palavra? Nós vamos alinhar aqui internamente com a mesa também em relação a essa questão da audiência pública e a gente vai trocando ideia no grupo, como fica melhor para todos, tá? Para a gente alinhar o quanto antes. Então, solicito o secretário que faça a chamada nominal final, conforme prevê o artigo 115, inciso 3º do Regimento Interno. Edivaldo Pereira da Silva, presente. Ivo Jordão Ribeiro Silva, presente. João Vaz de Oliveira, presente. Júlio César Moraes Montijo, presente. Laura Luísa Oliveira Macaro, presente. Luiz Ricardo Oliveira Dias, presente. Maria Betânia Braz de Queiroz, presente. Lúcio Moreira, ausência justificada. Rodrigo Alves dos Santos, presente. Rubens Donizete de Araújo, presente. E Valdinei Cunha Mendes, presente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária às 18h01. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Bom dia.